Oi pessoal, olha eu aqui novamente. Hoje nós vamos fazer um bate-papo diferente. Hoje veio a minha tia, comadre e amiga Xaxá, mas o nome dela é Araci. E para mim o mais íntimo é Tata. Então hoje a gente vai bater um bate-papo legal sobre o que é ser mãe para ela, com os filhos. Tata, hoje eu vim aqui, hoje nós vamos conversar um pouquinho. Quando você engravidou dos seus filhos, que você tem 3, foi uma gravidez assim, planejada, esperada ou aconteceu? E como você recebeu elas? Respondendo a sua pergunta, primeiro agradecendo pela oportunidade de estar aqui contigo. Outra, é para muitos e não para mim. Eu te amo. Você fez a pergunta como se a minha gravidez foi planejada. Não, nenhuma das 3 foram planejadas. Nenhuma das 3, na verdade, foi 5. Né? Tive um aborto de gêmeo e nenhuma das 3 foi planejada. Quando eu vim saber, dia 8 de maio, na época, foi o dia que eu engravidei meu primeiro. Mas eu só vim saber após 3 meses que eu estava grávida daquele primeiro. Então o primeiro foi Marcinho? Foi Osmar, mas fazendo as contas de maio para fevereiro, deu uns 9 meses. Que foi até a primeira traição que o homem fez comigo, foi naquele dia. Que coisa. Então foi uma coisa marcante. E então ela não foi planejada, né? Aí a da Thaís também não foi planejada. Eu vim saber que eu estava grávida, eu estava de 6 meses. Eu estava fazendo tratamento de mioma. Quando eu fui fazer os exames, já relatando para a cirurgia, vamos fazer um ultrassom, viu que eu estava grávida. Mas eu não sabia o sexo, porque naquela época já tinha como fazer, ver o sexo, mas eu não tinha dinheiro para pagar para um ultrassom. Muito que bem. Aí após a Thaís, foi os gêmeos. Eu também não sabia que estava grávida. Porque eu misturava normal e tomava remédio normal e misturava normal. Então não tinha aquele negócio de parar a menstruação, estar grávida. A gravidez da Amanda foi assim também. Aí dos gêmeos, eu estava com a boca muito amarga, passei no ginecologista. Aí o ginecologista da Policlínica Zona Norte de Osasco falou para mim que eu estava, me examinou, doutor Júlio César, e ele falou para mim que eu estava com ferida no útero. Sempre eles falam mioma, alguma coisa assim, né? Mas era ferida no útero. Aí queimou a ferida. Saí de lá sangrando, mas para queimar um negócio dentro de mim, só podia sair sangrando, né? Aí eu fui para casa. Quando cheguei em casa, começou a sair bastante sangue, mas para mim era normal, porque foi sangrou lá na mesa do homem. Então tudo bem, só que ele viu que eu estava grávida, eu não sabia. Então ele queimou. E ele nem podia ter mexido então, hein? Ele queimou o feto. Não podia. Aí eu não sabia que eu tinha perdido a criança. Aí como eu tive uma parada cardíaca em casa, o marido foi, pediu socorro para os vizinhos e levaram para o hospital, no regional de Osasco. Ao chegar lá, 23 de fevereiro de 1990. Nossa, marcou a data, hein? De tudo. Quando chegou lá, o médico falou assim: a senhora teve um aborto de gêmeos. Entendeu? Tirou o menino estava pretinho, que eu cheguei a ver, e era gêmeos. Então, e a menina? Nossa. Não, cadê o outro feto? Eu falei, então ficou em casa. Porque eu perdi o sangue sentado no balde. Aí a polícia foi até a minha casa com o pai das crianças e tirou o feto dentro do balde, que era uma menina. Isso. Mulher assim, eu já pensei que foi. Aí, como eu trabalhava na casa do delegado do DEIC, aí o doutor Expedito falou, contei o caso para ele e tudo, foi que puxou o CRM desse médico Júlio César e ele foi tomar as devidas providências. Beleza. Aí após o ano que vem, o próximo ano, 1991, eu fiquei sabendo que eu estava grávida, que é do Carlos, e
Eu fiquei sabendo que estava grávida, aí com 7 meses, na primeira consulta já me internaram. Aí ele nasceu com 8 meses e meio. A minha gestação todas foi uma vez. Os 3 filhos seus é do mesmo pai? Sim, os 3 filhos do meu pai. Do mesmo pai, o meu, que nunca prestou, nunca fez nada, mas eu tive os 5 filhos dele. Legal. Cada filho seu, o que eles te ensinam, cara? Que os nossos filhos, por eles ser um diferente do outro, eu falo por experiência, que às vezes os filhos querem fazer comparação. Ah, você gosta mais desse? É que um é diferente do outro. Sim. Então a gente se identifica, cada um você tem um modo de falar, Sim. como tratar. O que eles te ensinam? O Osmar me ensina muito. O Osmar é um filho calmo, tranquilo. Se ele quer me chamar a atenção, se ele quer me esculaçar, se ele quer me xingar, não digo esculaçar no sentido que ainda não aconteceu isso. Mas se ele me chamar a atenção, eu nada, não chama, nem parece que ele está chamando. Sabe falar. Sabe falar. A Thaís não. A Thaís já é mais explosiva. O Júlio já gagueja. Quando ele já começa a chamar a atenção gaguejando, eu acabo chamando a atenção dele em cima. Aí ele acaba se expressando. Cara, então eu aprendi muito com os 3. Então, eu falo que a vantagem da gente ser mãe, de ter muitos filhos, é isso, a diferença deles, né? Porque eu vejo assim, a Andressa mesmo, que é a mais velha minha, ela é mais observadora. A Amanda, a segunda, a Amanda é mais na defensiva, mas a defensiva dela é a defensiva que ela se põe. Então ela está sempre se recuando assim para trás, mas se defendendo, sabe? O Vitor é tranquilo, o Vitor já é mais tranquilo. Eu tenho pouco assim, porque eu não consigo ver, porque ele pouco fala. Mas é um menino alegre, comunicativo, bem brincalhão. A Alessandra também, a Alessandra tem dificuldade para falar. Hoje até por ter mais stage maior, ela se comunica melhor. Mas dos 5, quem tem mais comunicação é com a Larissa. Larissa é a caçula. Acho que é porque ela ficou mais em casa, né, cara? Sim, ficou mais em casa, ela só tinha ela. Então ela acompanhou mais, ficava mais em casa, então a gente conversava mais. Então eu tenho um bom contato com a Larissa. Converso de tudo, ela sabe, assim, ver quando eu não estou bem, ela sabe conversar. Então essa é a diferença que a gente vê entre os filhos. Hoje, você consegue, assim, aceitar conselhos deles? Aceito. Aceita? Aceito tanto porque eu estou fazendo uma terapia e eu aprendi muito através dessa profissional a aceitar. Eles sentarem e conversar. Hoje é tudo bem mais tranquilo em casa. Até com gelo nós já aprendemos a sentar e conversar. Eu acho que, eu falo sempre, diálogo é essencial. E muitas vezes as pessoas acham que dialogar é brigar. Né? E eu falo, não, tem que conversar, porque ninguém vai adivinhar o que o outro está pensando. Exato. E sem deixar acumular. Sim. E eu deixava acumular muito as coisas. Eu falo em casa, tem que falar, porque já está engasgado, eu tenho que falar. E eu sou a que mais falo, né? Então tem que falar. Agora, uma outra pergunta que eu tenho uma curiosidade. O que para você, quando você teve os filhos e assim seu esposo não estava presente, o que você acha que você sofreu como mãe solo, se você passou por isso? Eu passei por causa que o Osmar era muito apegado ao pai. E o Carlos nunca deu retorno daquele amor que ele sentia por ele. A Thaís então nem se fala. Ela tem fotos em casa, agarrada até na perna do pai dela. Mas o pai dela nunca foi presente. Nunca foi presente. E com o Carlos ele se magoou muito mais ainda. Porque quando eu separei dele, o Carlos tinha 1 ano e meio. Que é o Júnior, né? Que é o Júnior. Quando ele retornou para ver o Carlos, para falar com o Carlos já tinha 6 anos. Né? Aí, querendo ou não, machuca, né? A gente sabe quando eles estão. Machucava porque a gente trabalhava numa empresa no Paraná, porque quando a gente separou, ele foi embora para o Paraná e pediu conta da empresa para mim não entrar na justiça, tanto porque eu não entrei. Mais preocupado? Sim. Aí eu sofri com aquela dificuldade, mas tudo bem. E o Carlos, aí ele passava no fim da rua de casa, trabalhava numa empresa chamada Santos Andirá e fazia entregas de colchões, de móveis para Marabras. E Decolar, que é na avenida da Rua João Batista, não,
na Pedro Fioretti de Osasco. Aí só que para retornar para o Paraná, ele passava no fim da rua de casa. E mas podia, não ia lá. ele podia muito bem deixar o caminhão lá embaixo, ele não dirigia, quem dirigia era outro, e correndo lá. Ou apenas para dar um abraço no menino, que era ele que ficava em casa do Júnior, ou então telefonar de lá de baixo, a minha irmã tinha um fixo, ele podia muito bem parar o carro e descer. Graças a Deus que não chegou a acontecer isso, porque ele tinha uma rodada inteira sobre esse menino que ele queria pegar o Carlos para ele de todo jeito. Nossa. E eu não falava com o Júnior, seu pai aparecer aí, você não saia, ele vai roubar você da mãe, não saia, porque ele tinha aquele medo também, eu tinha medo. Então, e a minha revolta com isso foi muito dele, do Carlos, que ele não deu assistência à cabeça. Por mais que era você que cuidava, pelo menos isso, né? Sim, não deu assistência. Você nunca proibiu ele de ter a presença, não, né? Nunca proibi. E ele nunca deu assistência. Hoje, você como mãe, hoje você já é avô, o que você vê de diferente? Tipo assim, o Júnior é pai, e o Osmar já é pai, né? A Thaís não. Mas o que você vê na educação que ele passa para os filhos deles, que foi diferente de você passar para os seus? Eu vejo hoje Osmar com as 3 adolescentes, e eu vejo o ciúme mortal nos dois. Tá certo, beleza, tal. Ele tem ciúme das meninas? Tem, escrito na testa. E as meninas são adolescentes hoje, né? O que eu vejo, que eu passei para ele, é um amor dobrado que ele está passando com essas meninas dele. Entendeu? Agora, sobre o Pietro, o Carlos, como ele foi renegado pelo pai, Ele quer totalmente para o filho dele. Quer dobrar. Eu vejo isso no Leandro, com o Ria. Então, e aí, essa semana mesmo, eu falei com o Carlos, foi ontem, eu falei para ele assim, o dia que o Pietro subir lá em casa, você não deixa ele levar o celular. Porque tudo dele tem que ser do jeito dele e com o celular. O pequeno? O pequeno. E tudo do Pietro, do Carlos, a idade do Pietro, já tinha que ser do jeito dele. Então o menino tem um pouco do jeito. E isso está me passando uma lembrança muito triste. Porque do Carlos eu falava não, e se fizesse alguma coisa ao contrário, eu descia o chinelo. Só que agora no menino eu não posso descer o chinelo. E ele testa a minha... É porque hoje eu acho até, por tantos assim, a gente tinha aquela outra educação, né, de corrigir, que eu, pessoalmente, assim, eu falo, eu apanhei muito. E eu não vejo, assim, que foi na surra, no apanhar que eu aprendi. Eu aprendi muita coisa sofrendo na vida, entendeu? Porque tem a correção certa. Às vezes, no falar, no tirar, que nem hoje, assim. Você pode educar um filho e falar, repreender, tira o celular, dá tempo, né? Põe regras. Porque hoje o que falta, eu vejo, que falta para os jovens são regras. Eles não têm limite e não obedecem. Não são todos. Não são. Não são todos. Não são. Entendeu? Mas eu posso dizer pelos meus perto. Outro dia eu estava até ouvindo que é errado a gente colocar regras. Porque é a mesma coisa que falar assim, estava até ouvindo ontem. Vejo muitos pais falar assim, olha, se você lavar a louça para mim, eu te dou R$5. Eu tinha até pensado, mas vou fazer essa ideia. Foi errado, porque você está colocando uma objeção na cabeça dele, que ele vai fazer, vai ganhar. Não, mas isso é uma obrigação, ele tem que aprender a ajudar. Com certeza. Entendeu? Não é por causa do valor, porque senão tudo dele vai ter que ter um preço. Com certeza. E eu nunca tinha pensado assim, né? Eu falava, vou começar a te ensinar a fazer isso aqui, outra, se você fizer isso. Porque eles jovens, eles querem dinheiro. Com certeza. Né? Então eles têm que saber como é que faz para ganhar. Eles sabem saber como é que faz para ganhar. Vou mostrar aqui. E depois dessa análise, logo eu falei, a casa de todos nós também tem que aprender que tem que. É uma regra. O copo tá ali, tem que lavar, tem que sujou, tem que limpar. Não porque você vai lavar, porque eu tenho que te pagar. E é isso daí que eu vejo com o Biro. As meninas dele fazem sem interesse. Ele fala, eu vou até lá. Mas não falo que vai lavar a louça, ajuda sua mãe, vai passar um pano na casa. Não vai ter nada, não falo. Depois que der, dependendo da situação, eu vou e dou. Entendeu? Mas o Pietro não, o Pietro está numa situação
Você tem que fazer troca. Tem que fazer troca, sabe? E eu fico chateada com isso. Eu não dou mais presente, assim. Agora eu faço assim, ajunto, coloco, e no final do ano, olha, é tanto esse pra você, porque hoje eles têm um gosto diferente. Exatamente. Entendeu? Antigamente eu comprava e o que trazia estava bom. Né? Agora, hoje nem brinquedo eles aceitam mais. A Thaís deu um brinquedo pro Diego no Natal, ele já pôs um saquinho cada paulo. Não, brinquedo é. Eu falei pra Mariana, acho que eu amo Barbie. Queria comprar pra ela. Não, vó. Me dá um joguinho de não sei o quê. Eu falei, eu não sei que jogo é esse. Então é complicado. Agora, a outra vez que você veio, nós conversamos bastante sobre casamento e tudo. E essa semana é uma semana de Dia das Mães, né? Aí eu fiquei pensando, eu quero fazer um vídeo, mas para falar mais assim sobre nós mães, né? Porque a gente não. É uma coisa assim que é um privilégio para poucas. E muitas que têm esse privilégio não agem como mãe. Exatamente, foi isso. Que não agem como mãe, porque muitas abandonam, dá. Que eu acho que às vezes até o dar é melhor do que doar. Não. Ainda não, né, irmão? Aí eu fico pensando assim, que privilégio é o nosso, mas às vezes eu fico triste comigo, assim, que eu falo assim, será que se eu tivesse feito isso, teria sido melhor? Será que não sei o quê? Mas eu falo com Deus assim, o importante que eu tenho comigo é que tudo que eu fiz para cada um deles foi com amor, tentando fazer o melhor. Esse não era o melhor? Tire proveito do que você pode fazer, porque se a gente for ficar na vida só se cobrando e querer ver os defeitos, sim, você não evolui. E eu falo pra mim mesmo, das minhas coisas assim, eu falo assim, outro dia eu estava até comentando, eu falei assim, quando eu fiquei grávida com 18 anos, eu tenho uma lembrança assim, você até fala assim, eu vou passar, eu tenho uma lembrança assim, que às vezes não gosto nem de falar assim, né? Quando eu fiquei grávida, aquela conversa em pai e Mateus que se balance, né? Um verbo que falou lá atrás. Se a minha mãe tivesse me colocado dentro de casa, ficado comigo, desse tudo, será que eu estaria hoje casada, teria tido esses filhos todos? Será que eu teria sabido? Não teria. Né? Podia ter, mas já seria de outra forma. Entendeu? Então eu acho que tudo tem o porquê. Tem. E tudo serviu de experiência. Tá, esse canal, que eu quero que todos segue lá, continua seguindo no YouTube, curte no Instagram. Hoje é uma pessoa muito especial para mim, Xaxá, uma grande guerreira mesmo, que é poucas mães que faz isso, porque ela já passou pelos filhos, e não é porque é minha tia, mas é porque eu tenho muito orgulho de verdade, e eu sempre comento que o ensinamento dela com os filhos dela, e é o que eu falo, os filhos não... Pode ter muitas coisas que eles falam pra gente de errado, assim, né? Sim. Mas procura cada um dos filhos ver o que foi de bom que a gente fizemos, né? E eu tenho esse privilégio por causa de, às vezes eles falam que eu fiz. Às vezes tiro mais o errado, né? Às vezes de vez em quando já... Eles querem pôr na balança só o errado, né? Mas os três, quando se unem assim em festa familiar entre eles e eles ali, até o Nelson agora e tal, eles falam. Minha mãe não foi na reunião da escola. Mas eu sei onde ela tá. Então, você quer falar por que você não foi? Você não foi na reunião porque você estava numa outra coisa que em si era para eles. O Júnior fala, tinha a festa do Dia dos Pais, todos os meninos com os pais, minha mãe chega vestido de homem. Que eu fazia o papel de pai e de mãe. Aí as professoras, sua mãe tá aí, Carlinho. E ele procurando a mãe, era eu vestida de homem. Então essas coisinhas marca. Eu falo pra Andressa, que são pequenas coisas que a gente pensa que não, e marca muito. Eu falo pra você, tem dia que um dia a Alessandra, que eu falo pra você, que ela tem uma lembrança que de madrugada, acho que era 5 horas, eu parei pra escola, que ela lembra do Serginho acordando ela pra tomar banho pra ir pra escola. Mas ela fala 4 horas da manhã, o Serginho falou, nunca eu ia acordar 4 horas você pra tomar banho pra ir pra escola. Mas ela tem isso registrado, entendeu? E que pra gente já nem lembra mais, porque é uma coisa que tem que fazer, né? Eu tenho muita lembrança da minha mãe chegando do serviço tarde, nós ficávamos na casa da minha avó no Rochidale, e ela pegava nós para trazer para casa quando tinha, e ainda ela ia fazer janta, então eu
falo, é um sacrifício, mas ela fez sozinha. Então por que eu tenho que apagar o que teve lá atrás e só acusar o ruim? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, é verdade. Né? Então, foi um prazer, adorei. Eu te amo. Eu também, eu amo demais também, viu? E tamo junto aí, segue lá, beijos pra não ficar sem. É nóis.